Carros ficam destruídos após incêndio em oficina mecânica. Lei para cotas de concursos pode sofrer alterações. E ainda, a gente mostra os próximos desafios do 13 na Série D do Brasileirão. Hoje é terça-feira, 23 de julho de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando que uma criança de 4 anos morreu após ser atropelada por um caminhão. Esse caso aconteceu quando a criança tinha acabado de descer do ônibus escolar entre Pirpirituba e Guarabira. Esse caso aconteceu na manhã de hoje entre as cidades de Guarabira e Pirpirituba, na PB 073. Segundo informações da polícia, o menino Luiz Fernando, de apenas 4 anos de idade, tinha acabado de descer da van escolar quando avistou parentes do outro lado da rodovia. No momento em que ele tentou atravessar, foi atropelado por um caminhão. O motorista deixou o local do atropelamento logo depois do ocorrido, mas foi localizado pouco mais à frente e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos às autoridades policiais. A Polícia Civil vai dar continuidade às investigações quanto ao transporte escolar, no qual a criança voltava, e o local onde ela foi deixada ao descer do veículo. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. E olha, uma oficina mecânica ficou parcialmente destruída após um incêndio na noite de ontem no bairro do Cruzeiro, aqui em Campina Grande. Vamos ver. A oficina já estava fechada quando tudo começou. No local, 16 carros, 3 foram atingidos. Breno de Menezes é o proprietário. A princípio, a gente, dentro do estabelecimento, tem 16 carros no salão. E a gente fecha de 5 horas, o horário da gente começa mais cedo e sempre fecha mais cedo. E o que aconteceu foi que a gente fechou o estabelecimento, foi para casa, e como aqui no estabelecimento tem meu número do WhatsApp na parede, eu comecei a receber informações, ligações e dizendo que o estabelecimento estava saindo fumaça preta pelas telhas. Então imediatamente eu e minha mãe, que é responsável pelo estabelecimento, a gente correu para cá para verificar o que tinha acontecido. E a gente chegou justamente igual ao carro de bombeiro que já haviam acionado. E a gente conseguiu abrir a porta, abriu a porta e quando abriu o portão principal a gente se deparou com um dos veículos em chamas, muitas chamas, já dentro do carro completamente em chamas. E através desse veículo ele foi pegando nos carros das laterais. Né? Como eu disse a você, haviam 16 carros, há 16 carros aí, mas onde aconteceu perca total de supostamente 3 que a gente viu. E esses carros que pegaram fogo totalmente são carros onde eu ainda iria verificar o problema deles. O incêndio pode ter começado num carro que foi colocado ontem na oficina, porém só uma perícia pode esclarecer. Tanto eu como os colaboradores, a gente preza pela vida não só da gente, mas a gente está com um bem de vocês, que é o veículo. Né? Se a gente faz algum serviço errado, a gente está colocando a vida de vocês em risco. Então a gente faz de tudo para que saia daqui 100%. Infelizmente aconteceu, a gente não pôde fazer nada, né? E agora é tocar o barco para frente e resolver o que tem de resolver aqui. Por fim, ele falou sobre a questão do seguro. Não tem seguro. Os veículos também não têm seguro, né? O que eu posso dizer assim, a princípio do que começou o incêndio foi um carro do Estado, que a gente também presta serviço para o Estado. E é bola para frente e os prejuízos, os danos, os clientes vão ser ressarcidos. Olha, a polícia deflagrou hoje a Operação Elos Fracos, que tem como objetivo desbaratar uma organização criminosa que agia na Paraíba e também no Rio de Janeiro. A Operação Elos Fracos foi comandada pela 3ª Superintendência de Polícia em Patos, mas se estendeu por outros estados. Aqui em Campina Grande, a operação ficou a cargo da Delegacia de Defraudações e Falsificações. O alvo dos golpistas eram bancos digitais. O prejuízo ultrapassa R$200 mil. Conforme o delegado Renato Leite, aqui em Campina Grande, foram 10 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão. A operação ela foi organizada e desencadeada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Patos, né? Juntamente com a 15ª Seccional de Patos e a 3ª Superintendência, né? A Polícia Civil do Sertão.
Então, foi representado por mandados de busca e de prisão à Justiça de Patos. Mais de 40 mandados foram cumpridos na manhã de hoje, aqui na Paraíba, aqui em Campina Grande, em Patos, em outras regiões da Paraíba e em outros estados, inclusive no Rio de Janeiro. A operação, até onde eu estou sabendo, foi muito exitosa. Aqui existiam 4 mandados de prisão, 3 a gente conseguiu localizar, 1 ainda continua foragido e o restante das buscas também foram cumpridos aqui em Campina Grande. E era um golpe envolvendo bancos digitais. Então, esse pessoal envolvia no mínimo 3 pessoas, né, nessa situação. Um era o patrocinador, o outro era uma pessoa cooptada e um terceiro beneficiário. Então, o patrocinador convencia esse cooptado com os dados dele a abrir uma conta em um banco digital e se depositava valores nessa conta. Depois, esses valores dessa conta digital eram transferidos para um outro beneficiário. E aí o golpe consistia que essa pessoa que era o titular da conta digital registrava um boletim de ocorrência falso, tendo sido vítima de uma extorsão ou crime dessa natureza, para justificar a transferência de valores da conta dela para essa conta desse beneficiário. Então, de posse desse boletim de ocorrência falso, eles mantinham contato com o banco digital para a restituição desses valores. Então, eles estavam depositando uma quantia e dobrando esse valor após a restituição do banco, que considerava que eles tinham sido vítimas de golpe através desse boletim de ocorrência que era apresentado. Então, a investigação ela se desencadeou porque o pessoal que registrava essas ocorrências não comparecia depois à delegacia para dar mais detalhes e realmente a gente conseguir investigar essa suposta extorsão, que na verdade a gente percebeu que não se tratava de extorsão e sim era uma fraude. O delegado Renato Leite fez um alerta. Veja, as pessoas precisam compreender que não existe crime perfeito, né? E a gente hoje vive o mundo da virtual, em que essas práticas, lamentavelmente, elas têm aumentado, têm acontecido, mas é bom saber e é bom seguir as orientações de todas as instituições financeiras, sejam elas físicas, sejam elas digitais, em que se orienta a não fornecer dados, como é que eu posso dizer, a não prestar informações quando recebem ligação, porque todos os canais, todas essas instituições, elas disponibilizam um canal próprio para que a pessoa resolva suas demandas com essas instituições. Então, não há essa procura por parte das instituições para ligar para ninguém, seja para contestar valor de alguma compra que foi realizada, seja para oferecer produtos, porque quando você precisa, a gente se desloca para essa instituição e vai atrás de um crédito de alguma coisa. Quando vem de forma inversa, sempre desconfie, porque é onde tem ocorrido vários golpes e muitas pessoas têm sido vítimas por conta disso. E olha, o suspeito de matar um homem em Pombal foi preso durante uma operação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar no sertão da Paraíba. Vamos ver. Trata-se de uma ação conjunta, Polícia Civil e Militar, em resposta ao último homicídio ocorrido aqui na cidade de Pombal. Ocorre que, com o desdobramento das investigações, pudemos identificar alguns suspeitos e hoje, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliares, conseguimos flagrar um dos suspeitos de posse de uma arma de fogo de uso restrito. Inclusive, no momento do cerco policial, ele tentou se evadir pelos fundos do imóvel, se desfazendo da arma de fogo, mas o fato foi identificado pela equipe que deu voz de prisão e o conduziu para esta unidade policial. Olha, mudando de assunto, o Ministério da Gestão e Inovação deve fazer alterações na lei de cotas para concursos públicos. De acordo com a pasta, a porcentagem de 20% não está sendo preenchida. De Brasília, Fernanda Duarte traz as informações para a gente. De acordo com um grupo de trabalhos que foi comandado pela ministra de Gestão e Inovação, Esther Duick, foi identificado que os 20% da cota
para pessoas negras em concursos públicos não estão sendo preenchidos, ficando aí preenchidos apenas 15,41% dessas vagas. Por causa disso, o Ministério deve fazer essa alteração na lei de cotas e, dentro desses 20%, também devem ser destinadas vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade, cumprindo aí outras categorias, como povos originários e outras categorias que se enquadram dentro dessa questão da vulnerabilidade. Essa decisão aconteceu depois de um estudo amplo em relação ao Ministério de Gestão e Inovação, identificando também que vários concursos estão acontecendo e em todos eles está sendo disponibilizada a cota de 20%, fazendo com que essas vagas não consigam ser preenchidas. O governo federal analisa e está finalizando os ajustes em relação aos cortes e também ao contingenciamento dentro do orçamento, mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já garantiu que os concursos públicos, entre eles o concurso nacional unificado, não sofrerão cortes e nem bloqueios, o que não deve prejudicar a realização de concursos em todo o Brasil. O Ministério de Gestão e Inovação está finalizando os detalhes do edital para concretizar essa questão da pulverização das cotas e agora deve publicar esse edital no Diário Oficial da União, concretizando assim a alteração na lei de cotas. Volto com você. E olha só, mulheres grávidas podem ter direito a acompanhamento psicológico durante a gravidez. É o chamado pré-natal psicológico, que é oferecido de graça pela Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Sabrina Lima traz os detalhes para a gente. Principalmente para gestantes. Esse recado agora é para vocês. Esse pré-natal psicológico já existe, já oferecido pela Universidade Federal de Campina Grande há um bom tempo. Está com inscrições novamente abertas para novas turmas. Essas inscrições vão até 10 de agosto e acontecem de forma online. É fácil de fazer, é gratuito, inclusive o serviço também é gratuito. Basta você acessar o Instagram @psicoperinatal.ufcg e lá vai ter o link com o formulário para você preencher e fazer a sua inscrição online. Os atendimentos acontecem, de forma presencial no Serviço Escola de Psicologia da UFCG, que fica em Bodocongó, ao lado do Parque Bodocongó, viu, Calil? Que são 2 horários, 2 turmas. Na terça-feira, de 2h30 da tarde até às 5 horas, e na quarta-feira, no horário da manhã, das 9 ao meio-dia. O interessante desse atendimento é que ele é oferecido para gestantes e também as mamães que já estão ali no período do puerpério, mas também para os familiares. Então, pais também podem participar desses grupos aí para entender um pouco mais de todo esse processo, que tem muita mudança hormonal e por conta disso aí tem muita mudança no comportamento das mamães. Enfim, afeta toda a família e, claro, muita gente precisa se preparar psicologicamente também para a chegada desse novo membro, desse bebê aí na família. E durante as rodas de conversa, os atendimentos acontecem em grupo, vários temas são debatidos. Temas como, por exemplo, os tipos de parto, violência obstétrica, o plano de parto, amamentação, puerpério e a não romantização da maternidade, viu, Calilca? É um atendimento super interessante para as mamães aí de plantão buscarem para se preparar ainda melhor para a chegada desse bebê, não só fisicamente, mas mentalmente também. Eu volto com você. Vamos falar agora sobre eleições. Começou hoje o prazo para transferência de sessão ou local de votação. A gente vai mostrar agora o passo a passo para fazer a solicitação. A ideia do Tribunal Superior Eleitoral é autorizar que pessoas em razão do trabalho, com dificuldades de locomoção ou privadas provisoriamente de liberdade possam votar em sessões eleitorais diferentes das que estão registradas. As eleições municipais deste ano estão marcadas para acontecer no dia 6 de outubro e um eventual segundo turno no último domingo do mês, no dia 27 de outubro. Na ocasião, vão ser escolhidos prefeitos e vereadores. O pedido pode ser feito por presos provisórios, adolescentes em unidade de internação, militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidade tradicional ou residentes em assentamento rural, juízes eleitorais, auxiliares servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais. O prazo para o pedido termina no dia 22 de agosto.
Mudando de assunto, motoristas que fazem o transporte escolar particular em Campina Grande estão sendo convocados para fazer a vistoria semestral dos veículos. Pois é, a STTP já iniciou o processo semestral de vistoria no transporte escolar aqui em Campina Grande. E essa vistoria acontece até 31 de julho. Mas quem vai dar os maiores detalhes para a gente de quais são os itens vistoriados é Araci Brasil, que está aqui ao meu lado, vai dar esses detalhes para a gente. Quais são os itens essenciais que devem estar corretos e podem garantir a segurança dos estudantes? Bem, a priori, o que nós pedimos é que a documentação seja apresentada não só do proprietário e condutor do veículo, como também do próprio veículo. Então, trazendo a CNH, o CRLV, correspondendo que está tudo certo, mostra o alvará, o certificado do Inmetro, para dizer que o tacógrafo está vistoriado em tempo hábil. E também, a partir daí, a gente pede também os antecedentes criminais. Isso é uma praxe já de todos os transportes, os transportadores aqui, que são individuais. A gente faz essa coleta anualmente, mas tomamos a iniciativa de fazer semestralmente para o transporte de escolares também. E a fiscalização, a vistoria que ocorre dentro do veículo, principalmente são os cintos, as travas das portas, as câmeras se estão direcionadas da posição correta, se os retrovisores estão direcionados para as entradas e saídas dos passageiros para evitar queda de quando o passageiro sai, que na maioria das vezes são crianças ou adolescentes. Então, existem vários itens que são vistoriados, mas a nossa maior preocupação é verificar pneus. São os itens que a gente tem a garantia de oferecer à pessoa que está contratando a segurança de que o veículo passou pela STTP, que foi vistoriado e que a parte principal que dá segurança para as crianças e adolescentes está realmente dentro do padrão exigido. O selo de agora é 2024.2, para que as pessoas tenham a certeza que foi feito realmente a vistoria do segundo semestre. Inclusive até a cor é diferenciada da do início do ano, que era o 2024.1. Então nós temos esse cuidado, porque a identificação até